Amém. Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós já estudamos com a igreja o livro de Filipenses, Colossenses, e agora nós vamos entrar em Tessalonicenses. Amém? Nós vamos começar a estudar então os dois livros, primeira carta e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma carta, irmãos, que chega por causa de Timóteo. Timóteo traz as notícias para Paulo da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, irmãos, a plantação dela foi uma plantação a jato. Talvez um verdadeiro avivamento, porque apenas 3 semanas o apóstolo Paulo plantou a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica não é feito determinadas congregações que a gente passa anos e anos e anos e demora e dificulta. Não, lá foi rapidinho. O campo estava fértil e 3 semanas, o apóstolo Paulo pregando nas sinagogas aos dias de sábado. E está lá, o relato está lá em Atos capítulo 17. Depois você abra o livro de Atos e leia capítulo 17, você vai ver como foi esse período da plantação da igreja de Tessalônica. Não foi, apesar de ter sido... por que foi tão curto? Talvez você tenha pensado. Sabe por quê? Porque expulsaram Paulo de lá. A confusão foi tão grande entre os judeus que ele teve que sair fugido para a cidade de Bereia. E chegando na cidade de Bereia, mais uma vez, ele prega, muitos vêm a crer. Porém, mais uma vez, o pessoal de Tessalônica, que sabe, vai até Bereia, e ele tem que fugir de Bereia. E ele vai então para Atenas, lá onde ele prega aquela famosa pregação, ao Deus desconhecido, né, no Areópago de Atenas. Então, em Tessalônica, irmãos, imagine você um pastor que vai 3 vezes apenas, em 3 semanas, um grupo de pessoas se reúne, um grupo de pessoas aceitam a Cristo e ele não pode ficar. Ele deixa Silas, deixa Timóteo e parte. Mas depois de Silas e Timóteo, eu preciso me reunir com vocês. E a igreja fica só. A igreja fica sem pastor, sem liderança. E ele então, muito preocupado, manda novamente Timóteo lá para ver como está a igreja. E de forma maravilhosa, milagrosa, a igreja de Tessalônica estava crescendo, continuava amando a Deus, com muita estima por Paulo e pregando o evangelho de forma exemplar. É um caso, irmãos, assim, que percebemos a mão de Deus sobre a cidade de Tessalônica, sobre a igreja de Tessalônica. Mas Paulo então escreve sabendo das notícias boas, então ele escreve uma carta, porque ele também sabe que existem problemas. Toda igreja tem problemas. E Paulo então escreve na carta dele por alguns motivos. Primeiro motivo, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Por quê? Essa pregação sobre a segunda vinda de Cristo tinha causado uma situação anormal na igreja. O povo tinha deixado de trabalhar. Eles creram com tamanha intensidade na segunda volta de Cristo, que eles estavam parando de trabalhar, achando que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então, para que trabalhar se Jesus está às portas de voltar? Então, eles tinham abandonado os seus trabalhos, suas empresas, né, e tinha criado uma espécie de histeria, uma histeria expectante. E Paulo se mantinha, então Paulo lhes diz para que se mantivessem tranquilos e continuassem suas tarefas ordinárias. A gente vai encontrar isso lá em 1 Tessalonicenses 4:11. Outro assunto também da carta, irmãos, é porque os tessalonicenses estavam preocupados. O que aconteceria aos que tinham morrido antes da segunda vinda? Então, o que acontece com aqueles que morrem agora, antes da volta de Cristo? Era outra preocupação dos tessalonicenses. Então, Paulo lhes explica que os que dormiram em Jesus não perderão nada da glória. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Outro assunto, irmãos, é porque existia naquela igreja uma tendência de desprezar toda a autoridade legal.
Então eles estavam sem prestar, sem querer se submeter à autoridade legal. Então, ele vai falar sobre a importância, né, de manter essa submissão, certo? E, ao mesmo tempo, não permitir que se degenerasse a vida deles em meio a essa questão cultural da cidade. Então, o governo impõe, tinha que ter um controle, tinha que ser... É feito mais ou menos o que aconteceu com a gente na época da pandemia. Nós não podíamos nos reunir, não podíamos nos rebelar contra isso, tínhamos que nos submeter, mas com bastante cautela também. Porque se isso fosse se manter perpétuo, a gente não poderia. Teríamos que uma rebelião contra a lei dos homens, porque a lei de Deus está em primeiro lugar. Então eles estavam com dificuldade. Até onde devemos obedecer? Até onde devemos nos insurgir contra o governo, né, secular? Então, era outra dúvida da igreja. Uma quarta dúvida da igreja era outro perigo da igreja, que alguns estavam recaindo em imoralidades. E também tinha um pequeno grupo que estava difamando Paulo. E também havia certas divisões dentro da igreja. Então, divisões, difamação, alguns caindo em imoralidade, outros querendo se insurgir contra o governo, outros parando de trabalhar. Então, eram vários assuntos que tinham que ser tratados pelo apóstolo Paulo. Essa carta também foi escrita em companhia de Silvano e em companhia de Timóteo, a igreja. Tanto é que a gente vai ver no capítulo 1, na saudação, no versículo 1, assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Paulo, então, começa a falar da lembrança que ele tinha dos Tessalonicenses. 3 semanas apenas, mas muito intensas. E ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. E aí ele vai lembrar de algumas características daquela igreja. Que ele viu naquele curto período de tempo, mas também que ele ouviu por meio de Timóteo. Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas 3 características são as 3 primeiras. Porque depois, quando a gente for ler a continuação desse capítulo, você vai ver outras características daquela igreja. E são 3 características, irmãos, de uma igreja nova. De uma igreja que tinha acabado de surgir. Uma igreja que estava vivendo, assim, digamos, um avivamento no seu seio. Uma igreja que estava cheia de Deus, tinha acabado de encontrar a fé em Jesus. E essas marcas que estavam na igreja, a gente vai estudar essa noite. Essas 3 marcas. Que a gente precisa avaliar na nossa igreja, como coletividade, mas também temos que avaliar pessoalmente como está a minha vida. Essas marcas precisam estar em nossa igreja. Se você abrir Colossenses no capítulo 1, texto que eu já preguei, né, porque eu já expus todo o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, ele também começa praticamente da mesma forma. A característica da igreja de Tessalônica era a mesma característica da igreja de Colossos. Tanto é que quando eu li esse texto de Tessalonicenses, eu disse, rapaz, eu já preguei isso. Eu já falei sobre isso. Mas eu tinha falado em Colossos. E aí eu fui lá para Colossenses, e aí a gente viu, veja o versículo 3, 4 e 5 de Colossenses capítulo 1. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo sempre orando pelas igrejas.
sempre colocando as igrejas diante do Senhor. Já é uma primeira característica que temos que estar colocando sempre a nossa igreja diante de Deus. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então veja, a mesma coisa. Ele está orando e louvando a Deus pelo amor, pela fé e pela esperança. A diferença é que para os Tessalonicenses vai ser fé, amor e esperança. Só mudou a posição, né? Amor com fé. Então, isso, rapaz, eu já preguei sobre isso, preguei. Era uma marca das igrejas, irmãos. Fé, amor e esperança. Então, vamos mais uma vez falar sobre esse assunto. Fé, amor e esperança. Essas marcas fundamentais da igreja de Cristo. Novamente, voltando então para o versículo 3. Essa vez eu vou ler na versão King James, porque eu gostei muito da versão King James. Diz assim: recordamo-nos constantemente, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa. Primeira marca, irmãos, é um trabalho. A igreja aqui trabalha, mas não trabalha de forma sem raciocínio, sem pensar, só porque entrou no automático. Já percebeu que quando você vai correr, e aí temos aqui o nosso presbítero corredor, que é o presbítero Pedro, né? Quando você sai da sua casa, Pedro, os primeiros passos que você dá são passos que você tem que pensar. E você ativa, então você sai correndo. Mas depois de um determinado momento, você não pensa mais. Simplesmente torna-se automático e você está correndo. E você não está mais tendo que raciocinar para correr. Simplesmente o corpo liga o automático. Acontece isso conosco quando estamos também dirigindo ou fazendo alguma outra coisa que seja muito corriqueira. Não precisamos mais pensar, simplesmente começamos, mas depois entra no automático. Muitas vezes, irmãos, as nossas igrejas trabalham muito, mas trabalham de forma sem entender por que estão trabalhando. Trabalha no automático. Ah, porque é meu ministério. Ah, porque eu tenho que ir. Ah, porque está no grupo de louvor, ou os diáconos, ou o grupo de mídia, ou as atividades são tão constantes que você faz o trabalho, mas não faz dessa forma. É um trabalho que, como ele diz aqui, resulta de uma fé operosa. Essa fé operosa, irmãos, eu percebo que tem, assim, dois aspectos, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Está lá em Hebreus, capítulo 11, 1. É uma convicção de fatos que não se vê. Então, é uma certeza, irmãos, de uma coisa que você espera. Por exemplo, você tem certeza absoluta que o sol vai nascer amanhã? Eu tenho. Certamente, irmãos, o sol vai nascer. Amanhã de manhã haverá luz. O sol vai nascer. Você tem certeza. É uma certeza tão grande que você tem uma convicção de um fato que você não vê ainda. Você não está vendo o sol nascer. Mas você tem convicção que o sol vai nascer. Não é? Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz lá Hebreus 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que é uma fé operosa, então? Irmãos, é uma fé que produz um trabalho. É o que traz um resultado prático, uma fé que não é morta. Uma fé morta, irmãos, é uma fé da boca para fora. Fé da boca para fora. Você crê em Deus? Creio. Você crê que Deus pode curar seu pai que está doente? Creio. Mas crê de verdade? No fundo, não crê. Não vê. Sabe? Quem crê, trabalha para aquilo acontecer. Mas, pastor, não é Deus que faz, como nós cantamos aí, né? É meu, somente meu, todo o trabalho é de Deus. Mas nós temos que descansar, e quem descansa, trabalha. Veja, eu descanso em Deus, confio. Não há agonia no meu coração.
mas eu faço. Tem um filme, que é decorrente de um livro, que é O Fazendeiro e Deus, é a versão em português. Mas em inglês é Fé como Batatas, né? Então, é Fé como Batatas. Como assim fé como batatas? O cara é um fazendeiro e planta batatas. E havia muitos meses de estiagem. Muitos meses de estiagem. E a batata precisa de muita água para poder crescer. E é engraçado que ele planta em meio à sequidão total. O povo chama ele de louco. E passados meses, não cai. Eles oram por chuva, clamam a Deus por chuva. E não cai uma gota de chuva. Mas aí quando chega um determinado tempo, o tempo da colheita, sem ter nem um talinho de batata, né? Nada. Ele simplesmente vai lá e pega a sua enxada e mete na areia seca. O que é que acontece? Batatas enormes ele tira. Quem ora por chuva, irmãos, tem que preparar para você. Ora por chuva e não compra o guarda-chuva. Né? Você ora por algo e não se prepara para aquele algo que você orou. É uma fé morta. É o que você pede já descrendo no que você pediu a Deus. Mas uma fé verdadeira, você planta e tem certeza que vai colher. Se chover ou se não chover. É uma fé operosa. Então, o primeiro aspecto dessa fé operosa, ela tem a ver com as obras que nós fazemos. É uma fé que é validada por boas obras. Nós fomos chamados para fazer boas obras. Somos salvos pela fé para as boas obras. E Tiago, ele é muito duro com relação a isso. Tiago, ele vai dizer assim: mostra-me a tua fé sem obras, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Veja, irmãos, de que adianta a gente estar aqui orando, pedindo a Deus? Imagina aquele calor imenso que a gente viveu há 2 anos atrás, aqui na nossa igreja. Mas se a gente tivesse até hoje: Senhor, manda, Senhor Deus, um ar-condicionado para refrigerar aqui a nossa igreja. Manda, Senhor Deus, né? Um ventinho gelado aqui, mesmo que não tenha ar-condicionado, mas manda o vento gelado entrar. Irmãos, a gente ora e trabalha. Foi isso que a gente fez. A gente orou e contribuiu. Senhor, reforma, Senhor Deus, as salas das crianças. Está horrível, Senhor. Mas a gente orou e contribuiu. Sabe, a fé, irmãos, ela vem junto com a ação. Tiago fala sobre isso, né? Lá em Tiago 2, a partir do versículo 14 ao 16, dessa fé que é acompanhada de boas obras. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, quando Paulo diz assim: vocês têm uma fé operosa, é uma fé que é vista por meio de obras. Você tem fé? Tenho. O que é que prova a tua fé? O que é que você tem feito que tem provado que você é uma pessoa de fé? Tiago disse: olha, a sua fé, se não tiver obras, se não tiver frutos, Deus, ele coloca, irmãos, em nossas mãos dons e nos chama para trabalhar. Nós temos que investir esses dons no reino por meio da fé. Temos certeza que vamos conseguir frutificar? No início, temos medo. Mas se tivermos medo, vamos enterrar o que Deus nos deu e seremos cobrados por isso. Mas nós somos chamados para produzir, para demonstrar boas obras, para ajudar o próximo. É o primeiro aspecto de uma fé operosa. É uma fé que é manifesta por meio de atos reais. Um segundo aspecto
eu até acabei falando já um pouquinho, é uma fé, irmãos, que nos faz realmente viver de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui. Tiago também, no capítulo 2, versículos 21, 22 e 25, vai falar sobre Abraão e também Raabe. E como foi que eles manifestaram a fé? Então, ele diz assim, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, que foi pelas obras que a fé se consumou? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Irmãos, veja, Abraão, ele foi chamado por Deus para levar o filho dele, e ele já sabia o que era. E ele demonstrou que ele cria em Deus, que Deus poderia até ressuscitar o seu filho. Mesmo que se precisasse, Deus poderia ressuscitar seu filho. E ele ia realmente sacrificar o seu filho. Porque ele cria, ele provou que ele cria. Como é que você tem provado que você crê em Deus? Como é que Deus olha para você e vê que você tem crido realmente? As nossas atitudes são atitudes de quem crê. Como é que você tem provado a sua fé? Raabe provou a fé dela, porque Raabe escutava falar daquele Deus que abriu o mar vermelho. E disse assim, vem um povo aí, e esse povo que vem é de um Deus que abriu o mar vermelho. E ela disse, rapaz, eu preciso entrar nesse povo, eu preciso fazer parte desse povo, porque senão esse povo vai destruir tudo e eu vou perecer junto com toda a minha família. Ela creu no Deus de Israel. E ela creu tanto que ela arriscou a pele dela, protegendo os emissários, os espias. Ela creu tanto que disse assim, olha, esse Deus, esse povo vai destruir a nossa cidade. Não tem jeito. Esse Deus é muito poderoso, então eu vou me arriscar porque eu creio que vai acontecer. O que esse Deus já fez, tem jeito, vai acontecer aqui também. Precisamos entrar nesse povo, precisamos fazer parte desse povo, precisamos ter a fé desse povo. E ela mostrou por meio das suas obras que ela cria. Que ela cria. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, mais exemplos de uma fé operosa. O exemplo vai falar sobre o versículo 7 de Noé. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, na época de Noé, naquela região não chovia. Vai haver um dilúvio, não sabia nem o que era chuva. E você então passar mais de 100 anos construindo uma arca no seco, porque Deus mandou ele fazer. E disse, olha, vai cair um dilúvio. Imagina, irmãos, ano após ano, você construindo um barco, que as pessoas nem sabiam o que era. Olha, vai chover, vai inundar tudo. Rapaz, e o povo falando de Noé, e o povo tirando onda de Noé. E Noé firme, por meio da fé que ele teve nesse Deus, ele condenou o mundo e salvou sua família. Ele provou, indo até o final, sem ver. Ele não via a chuva, mas ele cria que ia acontecer. Nós não precisamos ver para crer, irmãos. Quem vê para crer, cai como Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Precisamos de uma fé operosa, algo verdadeiro, não só brincar de ser crente, brincar de dizer que cremos em Deus. Precisamos crer de verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como a gente quer ver Deus agir em nossa vida se nós não alimentamos a nossa fé, uma fé operosa? A mesma coisa Abraão, novamente, que recebeu um chamado para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Sem saber. Às vezes nós somos paralisados pelo medo, pela procrastinação. Deixamos para depois. Temos um sonho no nosso coração de plantar um ministério e vamos deixando para depois. Temos medo, o que é que vão falar de nós?
que é que vão pensar? Será que o conselho vai aceitar? Temos medo de fazer algo para Deus. Porque será que vai dar certo mesmo? E se eu ficar sozinho? Olha, vai dar muito problema. Vou me meter nesse problema não, vou ficar quietinho na minha. E vamos enterrando o nosso talento, enterrando aquilo que Deus nos deu por medo, por falta de fé, que nos congela. Não temos uma fé operante, irmãos. Uma fé prática. Jesus falou isso no capítulo 14, versículo 11 a 14. Jesus falou assim: creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das obras, das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que todo aquele que crê em mim... Veja, parece que esse aqui é o versículo que a gente menos crê em toda a Bíblia. Esse é o versículo mais difícil de crer. Veja o que Jesus falou. Digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, nós temos que continuar a obra de Cristo. Ele prometeu que quem crê nele faria as mesmas obras que ele e outras maiores fará. Mas como a gente não tem uma fé operosa, nós não fazemos. Porque sem fé não dá. Jesus não fez muitos milagres na sua cidade de Nazaré porque faltou fé. Onde não há fé, a gente não vê a obra de Deus acontecendo. Onde não há fé, não vemos a obra de Deus desenvolvendo. Muitas vezes nós deixamos de falar para as pessoas porque a gente não acredita que elas vão crer. A gente não acredita mais que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente não faz a obra, não prega para as pessoas. Para de falar, porque a gente simplesmente desiste. Porque a gente acha que Deus não vai agir. É uma fé morta. É uma fé não operosa. É uma fé de uma pessoa que não vai ver Deus agir. E vai viver sempre na frieza, na mediocridade, naquela mornidão. Não vê a obra do Senhor. Um crente frio, morno, que vem e volta da igreja, devagarzinho, tá ali, mas não faz a obra do Senhor, porque não tem fé, não tem a fé operosa. Versículo 13, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Irmão, você crê nesse versículo? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus falou isso para a gente, irmãos. Precisamos de uma fé verdadeira na palavra de Deus. E fazer as coisas para a glória de Deus. Quando nós fazemos algo para a glória de Deus, Ele opera. Ele opera. Então, a primeira coisa, irmãos, era aquela igreja tinha uma fé que tinha um trabalho. Era uma igreja que estava sendo elogiada por causa do seu trabalho. Um trabalho resultante da fé. Trabalho em termos de aspectos práticos, de obras, e também uma fé operosa, que eles faziam porque eles criam. Nós vamos começar um trabalho na igreja, um trabalho de evangelização, porque eu creio sim que Deus vai aumentar e muito a nossa igreja, mas por meio da fé operosa, numa fé prática. Se Deus me fez pescador de homens, imagine se você é um pescador, sua vida é pescar, mas você não vai para o mar. Como é que você vai pescar? Se Deus nos fez pescadores de homens, temos que ir até os homens. Temos que ir para o mar pescar. Mas se não fizermos, se não operarmos a nossa fé, anos e mais anos, pode botar mais 50 anos para a igreja, se Jesus não voltar, mesma coisa. Precisamos fazer algo a mais, irmãos. Precisamos botar em prática a nossa fé, sair e falar para as pessoas, chamar as pessoas para conhecerem a Jesus. O meu aspecto, então, é esse. É você ter uma fé operosa. Sair dessa mornidão espiritual, dessa vida sem graça, essa vida cristã que você parou de crer há muito tempo atrás e voltar a crer. Crer na palavra de Jesus de verdade, que obras ainda mais nós podemos fazer
muito maiores nós podemos fazer. Segunda coisa, irmãos, é um amor dedicado. Eu chamaria de um amor abnegado. É um amor ágape, que você esquece de si mesmo e coloca o outro em primeiro lugar. Hebreus 6, versículo 10 vai dizer assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Quando foi que os hebreus demonstraram amor para o nome de Deus? Assim, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Quando uma igreja, ela se compadece um dos outros e serve uns aos outros, estamos servindo a Deus. Quando nós amamos, quando o problema do irmão é o nosso problema, nós estamos amando o irmão. Quando nós temos um problema na nossa casa, uma doença na nossa casa, e aí nós queremos que todo mundo ore, porque estamos desesperados, alguém está doente. Mas quando o problema é na casa de um irmão, você não ora do mesmo jeito que você ora pelo seu. Mas quando você se preocupa a tal ponto, como se fosse você mesmo, você está amando o próximo. Lá em 1 João 3,17 diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo, vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Mais uma vez, a fé ela se materializa nas obras. E o amor, ele só é expresso por meio de boas obras. De abrir a mão, sabe? De tirar de onde você nem tem, para abençoar aquele que está precisando. As igrejas pequenas, as igrejas pobres, são as que mais contribuíam no tempo de Paulo e até hoje. Vemos igrejas em que as pessoas são muito carentes, mas que ninguém deixa de colaborar, de ajudar quando há algum necessitado. Como o presbítero falou, porque você entende que o que você tem não é seu. Você entende que as suas posses não são suas. Não foi você que ganhou com o suor do seu trabalho. Foi Deus que lhe deu graciosamente. Então, os recursos que vêm às suas mãos, a fonte dos recursos é inesgotável. Se a gente entende que aquilo que a gente tem não é para a gente, é para glorificar o nome do Senhor, a gente não tem pirangagem, mesquinhez, avareza. A pior coisa do mundo, irmãos, é um crente avarento. E não é questão de ser rico ou de ser pobre, porque tem muito pobre que é avarento e vai continuar sempre sendo pobre. E tem muito rico que é avarento, mas é pobre também. Pobre, porque não sabe o que é amar o próximo. Não sabe o que é amar o próximo. Não amemos de palavra, nem de boca, mas de fato e de verdade. É um amor dedicado, é amor ágape. E o maior exemplo, irmãos, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, o amor, irmãos, é a marca pelo qual a igreja ela é reconhecida. Você vê que os primeiros cristãos foram reconhecidos, foram chamados assim, por causa do amor que eles tinham uns para com os outros. Nós amamos quando nós vemos situações, por exemplo, na Nigéria, que 35 crentes por dia são assassinados. E nós olhamos para isso e nós nos compadecemos e choramos e oramos por eles como se fossem os nossos daqui, porque eles são irmãos nossos, tanto quanto o que você está vendo aí do seu lado. 35 crentes todos os dias, em média, estão morrendo por causa da palavra de Deus. E nós temos que ter o nosso coração compungido e orar por essas pessoas e, de alguma forma, tentar ajudá-los, porque eles estão sofrendo por causa de Jesus. A gente não pode simplesmente dizer, não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Não, irmãos. Temos sim que amar. Amar aqueles que estão carentes e necessitados. Essa marca da igreja. E o mundo só nos conhecerá
se tivermos amor de uns para com os outros. Muitas vezes a igreja ela não cresce porque as pessoas não conseguem ver em nós diferença, amor, de verdade, pelo necessitado. Primeiro, os da sua própria casa e depois, com os de fora. E a terceira marca, irmãos, da igreja de Cristo é uma esperança firme em Jesus. E tem dois aspectos também. O primeiro aspecto, irmãos, é uma esperança de que a nossa salvação está somente nele. Muitas vezes acontece demais conosco, quando nós começamos em dois aspectos, a nossa mente começa a não entender direito isso aqui. Primeiro, quando você começa a viver uma vida de retidão, de santidade, você consegue abandonar os pecados, você consegue viver uma vida correta, ou digamos assim, moralmente correta, e você começa a entender que você vai ser salvo porque você está andando corretamente. Eu estou andando no caminho estreito. Eu estou andando no caminho estreito, continuo no caminho estreito. Está vendo? Eu vou ser salvo por causa disso. Você para de depositar a sua fé em Jesus. Você não está mais confiando na sua salvação em Cristo. Você está confiando no seu farisaísmo, na sua religiosidade. E aí a sua esperança deixou de estar em Jesus, está em você mesmo. Você vira o seu próprio ídolo. E muitas vezes a pessoa não consegue entender isso. Você pergunta, por que você vai para o céu? Porque eu sou crente. Eu ando nos caminhos do Senhor. Eu não bebo, eu não fumo, eu sou honesto. Pronto, você virou o seu próprio ídolo. Você não precisa mais de Jesus, só precisa de você mesmo e das suas boas atitudes. Tem muito ímpio, irmão, e ateu que também faz isso. Que anda de forma reta perante a sociedade e nem por isso vai ser salvo. E o outro aspecto é quando você está em pecado ou está vivendo uma vida presa novamente, você voltou a se revolver na lama, você voltou a cometer atitudes terríveis, que muitas vezes nem na época que você era descrente você fazia, e você também esquece do que Jesus fez por você, esse perdi minha salvação. Perdi minha salvação porque, afinal de contas, um crente não faz isso que eu estou fazendo. Você foi para o outro aspecto, você é tão legalista quanto aquele lá que está na igreja, caminhando certinho, andando certinho, aparentemente tudo certinho. Você é tão legalista quanto o outro, porque você continua depositando a sua fé na obediência, na obediência humana, no cumprimento de regras. E pela lei, ninguém será salvo. Somente Cristo é um dos pilares da reforma protestante, solos Cristos. Joel Bick, que é um autor e teólogo, ele diz o seguinte: a teologia reformada afirma que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é solos Christus, somente por Cristo. Isto é, Cristo é o único Salvador. Nem o que está vivendo corretamente vai ser salvo porque está vivendo corretamente. Nem aquilo que está em pecado vai ser condenado ou vai deixar de ser salvo porque está andando de forma momentânea, de forma deturpada com a palavra de Deus. Porque a salvação de um e de outro está em Cristo, não está em nossas obras. Outro autor, chamado Warfield, escreveu: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Veja, a fé é um meio que Deus colocou no nosso coração. Mas a obra redentora foi a de Jesus. A obra redentora foi de Jesus. Não é a fé em Cristo que nos salva. Não é a fé simplesmente. Você já percebeu que tem muita gente assim: eu sou uma pessoa de muita fé. Tudo que eu peço a Deus, eu obtenho. Mas quando você chega junto, ele tem
fé na sua fé. Ele tem fé na sua fé. Ele tem fé na sua religião. Ele tem fé, mas não tem fé. Não coloca em Cristo a sua única escapatória. Não coloca em Cristo o único meio para ser salvo. Ele crê na sua religião. Ele tem confiança em si mesmo. Irmãos, não ponha confiança em você. Não ponha a confiança da sua religião. Ponha a sua fé somente em Cristo. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez na sua morte e ressurreição são um conteúdo fundamental da Escritura e, portanto, da nossa fé. Temos que colocar fé no que Jesus fez. Ele pagou a nossa dívida. O escrito de dívida foi pago. Se Ele rasgou a cédula que era contra nós, se foi pago, está pago. Os nossos pecados, até os futuros, que cometeremos amanhã, já foram pagos na cruz do Calvário. Quando eu coloco a minha fé nas minhas atitudes, eu ganho e perco a salvação todos os dias. Quando eu ponho a minha fé em mim mesmo e nas minhas atitudes, eu ganho e perco a salvação todos os dias. Pessoas vivem na igreja, são crentes, mas não têm certeza da salvação. É se no dia que Jesus voltar, ou no dia que eu morrer, eu estiver andando direitinho, eu vou ser salvo. A fé deles não está em Jesus, está em si mesmos. Em obedecer a palavra de Jesus, mas não em Jesus. Irmãos, no último dia da nossa vida, você vai precisar da graça de Deus. No último dia da sua vida, se você tiver, qualquer que seja, em qualquer situação, se não for Jesus derramando da graça na tua vida, você vai para o inferno. É a graça de Cristo que nos salva. É Ele que nos vai fazer atravessar o rio. É Ele que vai fazer a gente chegar lá. No livro O Peregrino, não sei quem já leu, mostra que antes dele chegar na cidade celestial, existe um rio. E ele então entra num barco, e esse barco então começa a balançar, e ele cai no rio, e ele começa a submergir. E ao submergir, ali ele então pensa, agora acabou tudo para mim, não tem mais jeito. Ele clama por Cristo. E ele então, uma mão o levanta e o tira da água, assim como tirou Pedro. Sabe, nós não vamos conseguir passar, irmãos, por nós mesmos, não temos mérito nenhum. É Cristo, somente Cristo. A salvação é só por meio de Jesus, confiemos somente nele. A obra dele foi perfeita, foi completa, solos Cristos. Ele é o nosso cabeça, e Ele vai fazer a gente chegar lá. Então, uma marca da igreja, irmãos, é uma esperança firme em Jesus. Firme na sua salvação somente em Jesus. Somente em Jesus. E aí, quando eu creio que a minha salvação só é por meio de Jesus, a minha vida é uma vida de humildade. De humildade. Sempre de humildade. Porque não há mérito em mim, é Jesus. E outro aspecto da firme esperança em Jesus é de que esse mesmo Senhor que nos salvou, Ele tem uma promessa de voltar para buscar aqueles que creem no seu nome. Hebreus 9, 28, vai dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. A vida do crente, irmãos, agora é na esperança da volta do Senhor. Ele espera diariamente. Ele persevera por causa dessa esperança. Ele não desiste no meio do caminho de correr, porque ele sabe qual é o fim. Ele espera, ele tem esperança.
Filipenses 3,13 vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continua. É um sinal de perseverança, irmãos. Temos visto, irmãos, muitos crentes que se afastam, aí voltam, vão lá para o conselho, choram, né? Dizem que querem voltar. A gente acredita. Com pouco tempo, pouquíssimo tempo, já estão novamente fora. Uma marca, irmãos, do crente é a esperança. E essa esperança faz esse crente perseverar. Ele não desiste no meio do caminho, porque ele sabe que o Senhor dele voltará. E ele não deixa pelo meio do caminho. Tem quedas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas ele se levanta por quê? Porque ele tem esperança. A esperança firme em Jesus. Não tem por que desistir da corrida, porque a certeza da salvação é garantida. Ele não desiste de quem ele é, do que ele viveu, porque ele sabe quem está voltando. Ele conhece quem é o autor e consumador da sua fé. Hebreus 11, 13 a 16 vai dizer assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, por ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Irmãos, quem é crente tem uma esperança. A esperança dessa pessoa não está nesse mundo. Não está em política. Não está em coisas desse mundo. Não pode. A nossa pátria é celestial. Eu vivo nessa vida, mas a minha mente está lá. O meu desejo está lá. A minha vontade é estar com Jesus, que Paulo fala que é infinitamente melhor. Mas se é para estar aqui, eu estarei aqui, fazendo a obra, mas pensando lá, na minha cidade. A minha cidade que eu tenho saudades, mesmo sem ter conhecido. Nós somos cidadãos do céu, irmãos. Mas parece que a nossa mente está aqui, nosso coração está aqui, e vivemos para as coisas daqui, e a palavra de Deus que são infelizes, aqueles que não têm esperança, que toda a sua esperança está aqui nesse mundo. Muitas vezes nós somos ateus na prática. Na teoria não. É a fé de boca. Mas na prática somos ateus porque vivemos só para aqui. As coisas desse mundo nos preocupam tanto, sugam nossas energias a ponto de não termos paz, de não termos relacionamento com Cristo, não termos mais comunhão, oração. Nossa vida está, o nosso coração está cheio das coisas desse mundo que atribulam o nosso coração e tiram a nossa paz. Então a igreja estava sendo louvada por Paulo por conta da firme esperança que eles tinham. Na volta de Cristo, eles tinham tanta certeza, como a gente leu aqui no início, alguns estavam deixando de trabalhar. Porque, olha, Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Né? Veja que convicção que eles tinham. E aí Paulo então só dá uma regulada, que a convicção continue, mas não é para parar de trabalhar. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu creio assim, firmemente. Foi engraçado hoje que eu estava conversando com um torcedor do Santa Cruz, dizendo que a SAF do Santa Cruz ia ser de 100 anos. Isso está danado. 100 anos a SAF, 50, podendo renovar por mais 50. Oxe, Jesus volta, não tem nem como completar esses 100 anos. Não dá, não. Oxe, nem os 50 primeiros dá. Porque eu tenho convicção plena
que nós somos a geração que vai ver a volta de Cristo. Muitos aqui, até os mais idosos, tem risco, entre aspas, de ver a volta de Jesus. Mas nem por isso vamos deixar de trabalhar, nem por isso vamos deixar de investir, deixar de fazer previdência. Não vamos deixar de fazer nada. Porque uma coisa e a outra coisa vão caminhar juntas. Mas eu tenho plena convicção, irmão, que nós seremos, nesses próximos 30 anos, a geração que vai ver Cristo voltar. Eu me preparo para ver a volta de Cristo. E a minha esperança está nisso. Eu quero que o Senhor volte o quanto antes, porque o meu coração não pode estar nessas coisas daqui, desta terra. Uma igreja que é louvada por Deus, é porque tem essas marcas. De uma fé de verdade. Uma fé operante, irmãos. Deixa de ter uma fé da boca para fora. Tem relacionamento com o teu Senhor. Passa a crer nele de verdade. Passa a crer que ele é poderoso para curar, para salvar, para te tirar do abismo financeiro. Tenha fé de verdade nesse Deus. Tenha amor de verdade pelo teu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Um amor prático, que tira da tua própria boca, se possível, se necessário for, para dar para o próximo. É isso que Deus nos chama. E uma fé viva, uma esperança viva. Uma esperança de que só em Jesus a salvação, não se confie em mais nada, não se garanta em você, se agarre nele com todas as suas forças, ame-o, tenha tempo com ele, consagre-se todos os dias a ele e creia de forma poderosa que a sua cidadania não é desse mundo. Não viva para esse mundo, viva para o outro mundo. Então, tudo que você fizer aqui, faça para glorificar o nome do Senhor. Faça para a honra e glória do Senhor. Ative o modo turbo da sua vida, de obras para Deus. Faça, não esconda os dons que Deus lhe deu, mas está na hora de praticar eles, porque a volta do Senhor é iminente, e Ele vai te encontrar escondendo os teus dons. Fé operosa, amor abnegado, esperança viva. Viva! Que Jesus vai voltar e estaremos com Ele eternamente. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para ver, não para simplesmente para passar pela vida sem fazer nada, mas para ser protagonistas do reino de Deus, para ver a obra de Deus acontecendo. Amém, irmãos? Que nós possamos ver a igreja de Tessalônica, essas 3 características, ainda vai ter outras características que vamos ver na próxima pregação. Possamos ver se uma igreja assim viveu, nós também podemos viver. Tem igrejas morrendo? Tem. Mas tem igrejas sendo avivadas. Qual será o destino da nossa? Morte ou avivamento? Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ver a nossa igreja avivada, salvando vidas para a glória de Deus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor Deus, sair desses bancos. Queremos, Deus, viver uma fé viva. Uma fé que opera. Uma fé que ajuda o próximo, mas que vê a Tua mão agindo em nós. Ó Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a crer no Senhor, a crer na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a fazer as Tuas obras. Tire todo o medo do nosso coração, Senhor Deus. E que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós conhecemos, mas que deixamos de fazer porque não temos tido uma vida de relacionamento intensa contigo. Ó Senhor Deus, Tua palavra nos chama para provar e ver que o Senhor é bom. Deus, queremos desfrutar da Tua bondade. Queremos ver a nossa fé operando nesse mundo e salvando vidas para a glória de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajude, Senhor Deus, a confiar somente em Ti e viver dia após dia, pensando e louvando e agradecendo pela volta de Jesus. Eu creio, Senhor, que nós veremos a volta do Teu Filho. Que dia glorioso, que dia maravilhoso.
estaremos aqui para recebê-lo e para sermos transladados para o encontro nos céus contigo, Senhor Jesus. Nos abençoe até lá, nos fortaleça, nos use poderosamente nesse mundo, com os nossos dons, para a glória de Jesus. Amém.